Olá, meus amigos, é com grande alegria e com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. Antes da gente dar continuidade no nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, comente aí, né? Faça o seu comentário se você gostou do vídeo, se não gostou também, mas comente, né? E compartilhe, chame mais pessoas a fazerem parte da nossa família Despertar. Aqui no canal nós já analisamos o mapa numerológico do presidente dos Estados Unidos. Então nós vamos analisar aqui através dos arcanos, né, que influenciam esse presidente dos Estados Unidos. Nós vamos analisar aqui os arcanos que influenciam esse presidente e depois nós vamos abrir uma mandala do tarô para que a gente possa identificar como será esse ano de 2025 para o presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump. Como eu falei no outro vídeo, né, quem criou o nome, né, Donald John Trump foi uma pessoa extremamente conhecedor da cabala judaica, tá? Porque a gente sabe que dentro dos Estados Unidos existe uma influência do judaísmo muito forte, tá? E esse judaísmo é um judaísmo esotérico que utiliza a cabala para a criação do nome. Então, quando ele cria esse nome, ele retira todas as sequências negativas e ele coloca esse nome harmônico com os números que compõem o presidente dos Estados Unidos. E ele coloca a influência exata que ele quer para aquela figura, para a figura do presidente dos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente vai observar o número, quando a gente vai observar o nome, a gente vai entender por que ele chegou aonde ele chegou. Houve uma influência, e essa influência a gente entende que é uma influência espiritual, né? Aí a gente pode, quem quiser, tire suas próprias conclusões, se foi para o bem ou para o mal, mas houve um direcionamento e é por isso que ele chega onde ele chega, né, com uma influência muito forte. O ano pessoal do presidente dos Estados Unidos é o ano de número 2, ou seja, ele está aberto a parcerias. Em um ano de final de ciclo, do ceifador. Esse ceifador chega no ano de 2025 para encerrar muitos ciclos, mas o presidente dos Estados Unidos está com uma influência de parcerias, né? E aí a gente pode observar as parcerias que ele está estabelecendo aí no seu primeiro ano de governo. Nós vamos também analisar isso aqui, né? Como ele está recebendo as influências externas, como isso está sendo movimentado na vida dele. Agora, o que me chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos é que ele tem um caminho do destino, e é o número mais forte do nosso mapa, é o caminho do destino de número 4, o arcano de número 4, que é o imperador. Mas antes da gente chegar no imperador, nós vamos ter o arcano de número 31. Nós vamos colocar aqui o arcano de número 31, que é o arcano dos impedimentos, né? Esse arcano ele fala de dificuldades, das relações difíceis, né? Ele fala também de trapaças, de impedimentos, de situações ali adversas, né? Relações conflituosas, né? Então, vários problemas que influenciam esse presidente dos Estados Unidos. Eu acredito que essas influências, por ser um arcano transitório, ou seja, ele entrega para o verdadeiro dono, que é o imperador, né, a influência de quem ele realmente é. Talvez esse arcano de número 31 ele seja um inconsciente, né, e esse inconsciente ele traz esses impedimentos, ele traz essas dificuldades, né? É muito interessante. Mas no alto desse arcano de número 31, nós temos um falcão olhando para o passado.
E é justamente isso que ele tenta trazer nesse momento, né, que pelo menos é o que ele fala, o que ele traz na fala dele, né, do presidente dos Estados Unidos, é de fazer a América forte de novo, trazer os anos dourados da América de volta. Então, tudo isso é uma influência muito forte, né? E que a gente, ali, nós vamos apenas aqui ficar de espectador, né? Para analisar como será esse governo dele. Então, são muitas influências, né? Ele passa por esse arcano de número 31, aí depois sim, nós vamos colocar aqui o arcano de número 4, que é o imperador. E esse imperador, ele é uma pessoa, ele é um ariano, né? Ele é de Áries, tem uma influência muito forte do planeta Marte, ou seja, ele é forte, determinado, corajoso, ele sabe ouvir, mas ele coloca exatamente aquilo que ele pensa. Ele vai te ouvir, ele vai analisar o que você analisou, mas ele não sai do ponto que ele entende que seja importante ou que seja a dinâmica dele, né? Ele não sai daquilo que ele pensa. Agora, engraçado que por ele ter nascido no dia 14/6, ele é um geminiano, né? Então, uma pessoa bem forte da comunicação, uma pessoa que tem essa facilidade da comunicação, né? É uma influência do planeta Mercúrio, né? Que traz toda essa influência para esse presidente dos Estados Unidos. É realmente uma figura fantástica, né? Quando a gente vai analisar tudo que influencia ele, né? Todos os números, e a gente vai olhar ponto a ponto, né? Como ele se relaciona com as pessoas. Agora, o interessante a gente notar em que ele traz um aspecto do talento oculto dele, dentro do mapa dele, de número 6. Ou seja, o número 6 é aquele que vai reunir pessoas, grupos, tá, ao seu entorno, né? Ele vai conseguir angariar, né, pessoas, pensamentos para que fiquem ao lado dele. Então é bem isso que a gente analisa, que a gente vai vendo ali com esse presidente dos Estados Unidos, né? Agora, analisando esses arcanos dele, né, nós já identificamos que é uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, mas nós precisamos ver como será a influência dele aqui nesse primeiro ano de mandato dele, o ano de 2025. Então vamos juntos, né? Vamos para a mesa aqui do tarô e vamos abrir a mandala para a gente poder ali, né, tirar as nossas próprias conclusões. Vamos lá então. Bom, meus amigos, aqui nós vamos abrir, né, a nossa mandala através do tarô, né? Esse tarô aqui é o tarô da Golden Dawn, tá? E a gente vai analisar aqui como está a relação do presidente dos Estados Unidos nesse primeiro ano de mandato dele, né? O que deve influenciar ele nesse ano, né? Então vamos lá? Vamos aqui pedir a espiritualidade amiga para que nos guie, nos oriente e que nos dê a permissão de observar, né, como será esse ano, esse primeiro ano do presidente dos Estados Unidos aqui, né? Que nós temos a capacidade de entender tudo aquilo que o tarô traz como mensagem para a gente. Então vamos aqui, vamos analisar. Vamos abrir aqui essa mandala, né, do tarô, né, do presidente dos Estados Unidos. Nós vamos lá analisar esse presidente, como será esse primeiro ano dele. Bom, nós vamos observar aqui a intimidade do presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. Opa, tá. Então veja que ele está cercado. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para enquadrar melhor. Beleza. Ele está cercado de lobos, tá? Ele pode até confiar nas pessoas em que estão à sua volta,
né? Apesar dele ser bem astuto, né, vindo do campo dos negócios, mas ele está cercado de lobos. E qualquer falha que ele der, isso poderá representar a sua queda, porque esses lobos estão ali prontos para dar o bote. Isso aqui, gente, é muito sério, tá? É muito sério. Porque cai logo de cara, e é para o presidente dos Estados Unidos, o louco, na sua intimidade, ele está cercado de pessoas que não querem o bem dele. É muito difícil isso, tá? É muito complexo. A gente pode analisar isso em outras circunstâncias, mas nós estamos falando aqui do presidente dos Estados Unidos, que tem a maior força militar do planeta. A economia dos Estados Unidos, ela ainda dita as regras da economia mundial, né? Qualquer balanço que der naquele barco lá, mexe com todo mundo, fica todo mundo mareado. Então é bem complexo isso aqui, tá? Muito sério. Vamos observar aqui a espiritualidade do presidente dos Estados Unidos, tá? Ele pode apresentar aqui em algum momento, e a gente pode estar falando ali dessas situações mais adversas, tá? Uma espiritualidade ali que pode se manifestar de forma equivocada, ou seja, ele pode ter ações por influências espirituais inesperadas, tá? Inesperadas. Então isso também nos preocupa quando a gente vai analisando ali tudo isso, a gente traz essa preocupação, né? Porque é complexo isso, tá? É bem complexo. O que a gente está analisando aqui, primeiro, é bem complexo. Vamos observar aqui o caminho profissional dele, né? O que ele está ali representando. Bom, gente, cai a torre para ele. Olha, fiquei até nervoso agora, né? Olha, eu posso falar aqui, tá? Pelo que a gente está analisando aqui, e o que o tarô está mostrando para a gente, é que se ele não se movimentar, ele não completa esse primeiro ano de governo. Isso aqui eu posso dizer com tranquilidade. Se ele não fizer o movimento correto, ele não termina esse primeiro ano de governo. Tá? Linha do tempo futura, aí sim o sol surge para ele. Se ele passar por essa diversidade aqui e souber contornar, aí sim, aí ele segue adiante. Tá? Nas relações afetivas dele aqui, tá? Uma relação afetiva ali tensa, né? Mas quente, né? A relação afetiva eu acho que está dentro do esperado, né? Ele tem uma influência externa dele aqui e fala de muito trabalho, de uma pessoa que trabalha muito, que faz muito, que executa muito, né? Então a vida dele é realmente o trabalho, tá? Saúde. Ele deve se preocupar mais com o problema de pressão, talvez pressão alta, né? Isso ele deve ter todos os cuidados necessários aqui nesse ponto. Mas o que chama muita atenção da gente aqui é essa primeira linha aqui, tá? Ele tem cercado de lobos, ele tem uma espiritualidade que pode tomar uma decisão ali, de repente, baseado em um momento, tá? Adverso, que ele pode tomar uma ação, pode ter uma ação inesperada. E tá no caminho profissional dele, o que ele hoje representa, que é o presidente dos Estados Unidos, se ele não souber agir, se ele não tomar as decisões corretas, ele não fica no poder, há a queda dele. E aí pode representar, tá, esse caminho, a linha do tempo futura dele aqui, tá, pode representar um caminho talvez ali
mais tranquilo, porque surge o sol na vida dele, né, na linha do tempo futura, depois dele passar por essa adversidade, ou simplesmente tá ele se retirando para um momento mais tranquilo da vida dele, depois de passar por uma queda. Então, olha, gente, o que a gente pode entender aqui, tá, é que ele vai enfrentar um momento bem difícil, tá? Um momento bem difícil. E aí ele vai ter que sair, a torre sempre representa isso, sair da zona de conforto, tá? Porque de repente você tá ali, eu tô como presidente, eu comando a nação, eu tô aqui, eu sou forte, né? Eu sei o que eu faço, mas isso pode representar uma queda para esse presidente dos Estados Unidos. Então é complexo isso aqui, tá? Agora nós vamos observar aqui a economia dos Estados Unidos nesse ano de 2025, como ela, né, vai atuar aí, né? Tá, beleza, a economia vai ficar bem, tá? Pelo menos o que nos mostra aqui o tarô, tá? Que ele tá saindo de um momento difícil, mas haverá um momento em equilíbrio. Nós podemos perguntar aqui se haverá conflitos, né? Se os Estados Unidos vão se envolver em conflitos, tá? Em conflitos. Olha, a gente pode falar aqui, tá? O que a gente analisa, tá? Que existirão decisões, escolhas. E essas escolhas, tá? Serão pensadas, analisadas, tá? Mas que dentro dessas escolhas, dentro dessa situação, tá? Que vai passar muito ali por um pensamento bem crítico, né? Uma análise da situação. Serão momentos, tá? Em que ele vai pesar muito as relações e se entrar em um conflito, se será bom, se será positivo, se haverá lucro, porque ele pensa muito no lucro, né? Essa é a principal escolha dele. Então, é isso que a gente traz aqui como análise, tá, do presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que dá para a gente ter fazer uma reflexão dentro disso que a gente analisa aqui, né? Conflitos externos poderá surgir, sim, tá? Mas ele vai refletir muito se isso será positivo, se haverá lucro, se ele sairá vitorioso. Tudo isso ele pesa, ele analisa muito, tá? Mas como cai a lâmina de número 7 aqui, o carro, ele fala que ele chegará em um momento que ele deverá tomar essa decisão. E aí, né, essa decisão, ele vai pesar muito os prós e os contras. É isso, meus amigos. Essa análise que nós fizemos aqui, né, através do tarô, através da numerologia, né, é uma análise ali que realmente preocupa a gente, né? A gente fica um pouco preocupado, né? Porque mexe com muita coisa. Quando a gente fala, o presidente dos Estados Unidos, poxa, mexe com todos nós, né? Porque é a nação que realmente ainda influencia todo o planeta. E a conta sempre chega na nossa mesa, né? Quando a gente faz as compras no mercado, quando a gente tem que trazer para casa, é essa conta que chega para a gente. Então, um fraterno abraço. Até a próxima, meus irmãos. Tchau, tchau.